Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Pra quem tá assistindo em vários horários aí. Me chamo Ronaldo José Tesk e eu sou do canal o Senhor Tesk dá vários helps. Não se esquece de se inscrever no meu canal e dar um like nesse vídeo aí pra me ajudar. Eu postei outro dia um outro vídeo sobre aceitação e hoje eu vim falar mais um pouco sobre aceitação, né? É engraçado pensar assim em aceitação em vários fases da nossa vida, a gente tenta ter aceitação de várias formas, né? Quando a gente é criança, a primeira aceitação que a gente entende é dos nossos pais. É a aceitação de ser frágil, ser filho, ser uh, uma criança assim. Quando a gente é criança, né? A primeira aceitação é dos pais, por causa que muitas vezes o filho não sabe, não entende o que ele está sentindo. Ele é uma criança, ela é indefesa, tem medos, ela tem inseguranças, né? E às vezes, muitas vezes, os pais não aceitam as crianças do jeito que elas são. Então, o filho procura aceitação do pai, do avô, da avó em si. E E a gente vai alimentando essa insegurança nos nossos filhos, ou netos, ou sobrinhos, ou conhecidos, né? Que às vezes, muitas vezes, tem pessoas que conhecem crianças e não tem nenhum vínculo sanguíneo, mas tratam aquelas crianças como um desdenho, né? Vamos dizer assim, filho de fulano é mais esperto, porque já começou a falar, já começou a andar com tal idade. Mas eu acho assim, a gente tem que entender que um ser humano, cada um é diferente um do outro. Então, tem crianças que vão andar mais cedo, tem crianças que vão falar mais cedo, tem crianças que vão falar mais tarde, mas vão ter uma outra atitude assim melhor que vai diferenciar uma criança da outra. E às vezes essas inseguranças que a gente alimenta nela, dizer que fulano é melhor que ele, que outro fulano é melhor que ele, vai tornar ele um adulto mais dependente, um adulto mais inseguro, sem maturidade nenhuma às vezes. Então por isso que a gente não deve fazer essa diferenciação de fulano é melhor que você, você é monte, você é não sei o que, essas formas assim que a gente não deve aplicar a nossos filhos, ou conhecidos, ou netos, ou sobrinhos, que vai alimentar uma insegurança nessa criança mais tarde, né? Essa é uma insegurança, né? Quando a criança começa a crescer, começa a ficar um pré-adolescente, vamos dizer assim, a aceitação dele também já é mais complicado um pouco. Na, na escola, quando ele começa a ir para a escola, a aceitação é dos colegas. Ele já deixa o pai e a mãe de lado e tenta ver aquela aceitação das crianças da mesma idade deles, da mesma fase que eles estão agora, né? A pré-adolescência é entre 12, 13, 14, 15 anos, né? 15 já é mais adolescente, né? Mas de 10 a 12, 13, 14 anos são pré-adolescentes, né? Então, eles têm aquela aceitação dos colegas. Muitas vezes a criança, tipo, é bonita, né? Vamos dizer que eu sempre fui, assim, um gordinho, só que eu me sentia feio por ser gordinho. Então, não tinha aquela aceitação, assim, das outras crianças. Mas eu tentava alimentar essa aceitação de outra forma, comprando doce, comprando outras coisas para aquelas crianças me aceitarem no meio delas. Mas isso me causava desconforto, né? Porque eu tava comprando aquela aceitação, não tava sendo aceito no meio deles, né? No momento que acabava aquele doce, acabava aquele, alguma coisa que eu tinha comprado, aquela aceitação ia diminuindo. Então não era uma aceitação plena, assim, uma aceitação ah, que acontecia mesmo, né?
Então, muitas crianças são bonitas, elas são aceitas pela beleza dela. Muitas crianças têm dinheiro, às vezes são aceitas pelo dinheiro que elas têm, pelo que compra esse dinheiro, né? Então, há várias formas de aceitação, né? Mas essa aceitação que a gente está conversando é sobre, assim, a criança é aceita, ela alimenta um, um sentimento, assim, de calmaria, né? Se a criança não é aceita, ela já fica insegura. Então, vai do pai, da mãe, ou avós, ou tios, de quem são criados, tentar ver o que está acontecendo com essa criança e conversar com ela, acalmar essa criança e dizer assim, ó, é, acontece, não é dessa forma, é dessa maneira. Tentar, hoje o Google, o YouTube tem várias formas assim que você pesquisar, você vai ver vários vídeos assim que te ajudam a estimular esse sentimento na criança para que ela não senta mais, não tenha insegurança, não tenha esses problemas que de fase em fase são alimentados e quando é adulto vai causar um outro transtorno, assim, um distúrbio assim bem maior, né? Então, essa aceitação na pré-adolescência é complicado também. Com as crianças, assim, ainda mais acontece o bullying, essas formas assim mais complicadas assim de entender. Daí quando a criança não é aceita, ela tem um problema, alguma coisa errada, essas crianças começam a fazer bullying com ela, né? É complicado. Isso vai do pai e da mãe também e conversar e ver o que está acontecendo na escola dessa criança, né? Que pode alimentar um desejo mais obscuro, assim, uma coisa mais ruim na criança. Então é melhor a gente tá atento nessa parte, assim, de aceitação da criança na escola, né? Quando a criança vira adolescente, daí começam os problemas, espinhas, começa a mudar a voz, começa a mudar a aparência da criança, a criança começa a ficar mais insegura ainda, fica mais complicado essa aceitação da criança no adolescente. E o adolescente é mais complicado, né? Ele se distancia um pouco mais dos pais, dos conhecidos assim em si, e vão mais perto dos amigos, tentando a aceitação dos amigos. E se desvincula um pouco do pai e da mãe, né? Então, vai do pai e da mãe tentar chegar mais próximo, assim, tentar ser um amigo, mais do que pai e mãe, ser um amigo. Porque às vezes essa criança também pode se distanciar do pai e da mãe e ir pro lado do amigo em si, mas às vezes você não é um amigo, às vezes é um colega, assim, que tem algum problema também, tem algum transtorno, alguma coisa de diferença, assim, que vai levar aquela criança, assim, aquele adolescente, né, por uma parte mais ruim, assim, pode ocasionar de ter vícios, alguma coisa assim, esse adolescente que pode passar para o seu filho, para o seu neto, ou para o seu sobrinho, ou seu conhecido, assim. Ah, muitas vezes o adolescente em si não tem tantos problemas assim com a aparência que ele não se aceita, e ele mesmo não se aceita por causa daquela alimentação, daquela aceitação desde criança. Ele mesmo começa a não se aceitar. O pai e a mãe também começam a ver que as notas daquela criança começam a diminuir na escola. Então, a aceitação da criança diminui mais, além dele mesmo não se aceitar, daí o pai e a mãe não aceitam aquilo dele e começam a alimentar aquela influência ruim na criança, né? No adolescente em si, né? Isso ocasiona o quê? Ele, para se aceitar, ele começa a usar álcool, usar o álcool é a principal, é uma droga, o álcool. Todo mundo hoje em dia bebe para se vincular assim com as pessoas. Porque o álcool libera alguma coisa na pessoa assim que a pessoa fica mais calma, mais tranquila, assim. Então, isso gera um conforto na pessoa e a pessoa começa a se aceitar em si e as outras pessoas começam a aceitar aquela pessoa também. Por causa que ela tá fazendo a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo. Os outros adolescentes em si que a gente tá falando, né?
Então, aquilo começa a causar um transtorno na pessoa e a pessoa começa a beber várias vezes para ter aquele vínculo com as outras pessoas. E se essas pessoas têm algum problema, algum transtorno maior, podem estar usando outras drogas e podem levar esse adolescente para esse meio também. E esse adolescente vendo que eles estão usando essa droga, ele vai usar isso também para ter uma aceitação desses colegas dele. E vai ocasionar que ele vai começar a usar droga também. E daí aquele vínculo que tinha com o pai e com a mãe não tá tão próximo. Às vezes o pai e a mãe também não percebem que essa pessoa, esse adolescente tá usando droga. Tá, tá usando dessa forma para ter aquela aceitação dos colegas e não se importa com a aceitação do pai e da mãe. Ou de outros parentescos, assim, ou outras pessoas próximas a ele, né? Então, às vezes, a gente tem que cuidar muito desde quando a criança é bebê até a adolescência, a gente tem que cuidar dessa parte da aceitação. Que a aceitação é importante também. Às vezes, a gente não para pensar nisso, né? Mas eu, como adulto, tenho uma filha também. Eu comecei a pensar desde quando eu era criança, né? Até agora. E percebi, assim, que não é tão fácil você ahn, conseguir essa aceitação. E até hoje eu tenho. Não só aceitei alguns meios ainda, porque eu não entendo como é que funciona aqueles meios, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa parte da aceitação. A gente falou da parte de criança até a adolescente, né? Da aceitação. Outro dia eu falo mais um pouco mais da adolescência até adulto ou velhice, né? Que até a velhice também tem problemas com aceitação também, né? Então, fica a dica hoje isso aí, sobre aí, né? Pensa, né? Cuida bem do seu filho, do seu neto ou do seu sobrinho, né? E veja se ele não tá dando alguns problemas com essa parte assim, tipo, não ser aceito no seu meio, né? Tenta ter mais vínculo com ele, assim, conversar mais com ele, estar mais próximo dele, assim, dele. Ah, até o próximo vídeo, né? Dá um like aí, compartilha esse vídeo, né? Se você gostou desse vídeo e achou legal. E se inscreve no meu canal que vai me ajudar muito, beleza? Fica, fica a dica aí, pessoal. Um forte abraço do Ronaldo Tesk, senhor Tesk da vários helps, hein? Até mais, até a próxima.